Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês neste canal abençoado. E eu quero desde já, pessoal, agradecer a sua participação nesse vídeo. Mas olha só, eu quero comentar um vídeo de hoje que tem um tema assim: qual o tempo para viajar para Portugal? Qual que é o melhor momento para viajar para Portugal? Mas antes que eu comece aqui, pessoal, a nossa reflexão, nosso aprendizado juntos aqui, eu quero pedir que você nos ajude aí com o nosso objetivo, do nosso desafio, do carinho, da retribuição. Eu peço que você deixe o like nesse vídeo aí e faça algum comentário no YouTube, porque ele não está entregando o nosso conteúdo. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Coloque um nome, uma cidade onde vocês estão e comente alguma coisa aqui em relação ao vídeo de hoje, tá certo? Eu peço muito a sua ajuda, eu preciso muito da sua ajuda. Eu me dedico aqui. A única coisa que eu te peço é que você me ajude aí dessa forma, dando like e fazendo um comentário. Apenas isso, tudo bem? Posso contar contigo? Então vamos lá. Como eu já disse, o meu objetivo de hoje é falar sobre qual é o melhor tempo, o melhor momento para viajar para algum outro país. No nosso caso, o melhor momento para viajar para Portugal. Olha só, pessoal. Pensando nesse tempo que eu estou aqui, conhecendo as pessoas também, várias situações que eu passo ou que outras pessoas passam também, eu quero pensar com vocês da forma mais tranquila possível, que você observe a sua vida particular nesse sentido, o seu projeto também, tá certo? E que vai envolver algumas questões, principalmente a questão financeira. Mas vamos lá. Olha só, se você pensar em vir no verão para Portugal, o que acontece? Portugal é um país que recebe muitos turistas, principalmente no verão, tá certo? Há muitos estrangeiros que moram aqui, além da grande maioria dos imigrantes, que são os trabalhadores, que estão aí na força braçal, nas várias profissões em todo o país, inclusive em toda a Europa. Por exemplo, aqui em Portugal há muitos estrangeiros também que têm condições de comprar um imóvel, de empreender, de se aposentar e ficar aqui no país, tá certo? Então, o que acontece? Há muitos estrangeiros aqui. Então, no verão, principalmente no verão, estoura ou explode de estrangeiros, de turistas realmente. Fora esses que moram, tá certo? Agora, no verão, há muitos turistas. Com essa questão, cresce também muito o mercado de trabalho, há muitas oportunidades de emprego, há muitas oportunidades em várias áreas, tá certo? É claro que em algumas regiões sempre vai ter o quê? Por exemplo, aqui na praia, a hotelaria, a questão da restauração, que tem a ver com a comida, os restaurantes, né? A questão de obras também da construção civil, o que eu estou observando é que está sendo constante, embora também um pouco antes do verão a gente vê muitas obras. Mas agora a gente está chegando ao final do verão, eu continuo vendo muitas obras aí afora. Inclusive eu estou programando vídeos reais para mostrar para vocês obras, para vocês verem, terem a certeza que a área da construção civil está muito boa aqui em Portugal, né? Então, quando a gente pensa em vir para Portugal, ou quando vocês pensarem em vir para Portugal na época do verão, vai ter um grande ponto positivo, que é o que? Muita oportunidade de trabalho, muitos empregos surgindo aqui em Portugal, tá? Agora, de outro lado, pessoal, ainda dentro da temporada do verão, de um outro lado que vai ser um pouco difícil, que será um pouco dificultoso, que terá alguns desafios, será na questão do que? Será na questão de moradia, na questão do arrendamento. Nós temos vários vídeos aí no canal falando também sobre essa questão e eu comento constantemente. No momento está muito difícil encontrar arrendamento, tá certo? Não é impossível, mas está difícil de se encontrar arrendamento ou aluguel, conforme nós chamamos no Brasil. Porque é o seguinte, pessoal, eu aprendi aqui na área da consultoria de imóveis o seguinte: imóvel a gente fala arrendamento. Quando se fala aluguel aqui em Portugal, é para moto, é para carro, é algo que se move, tá certo? Não é algo fixo. Quando é fixo como o imóvel, é arrendar, arrendamento, tá certo? Mas vamos lá. Então, se no verão há muito trabalho, o difícil, o desafio que terá então agora aqui nesses casos será na questão do arrendamento. Por quê? Além de ser difícil de encontrar, às vezes encontra um valor muito alto.
E por que as pessoas estão passando por essa situação, muitas pessoas que estão chegando? Por quê? Porque os proprietários preferem arrendar para os turistas, que passarão uma semana, duas, ou às vezes até um mês, dependendo do objetivo, do tempo de férias, da condição financeira. Por quê? E ele consegue levantar um dinheiro em 3, 4 meses na temporada do verão do que o ano inteiro. E ele não vai ter chateações, não vai ter preocupações, não vai ter problemas de cuidado com o imóvel. Porque ele apenas vê ali na época do verão, resolve tudo, levanta um bom dinheiro e acontece isso. Eles estão alugando muito mais na época do verão do que no momento anual, na situação de pessoas que estão morando no país, tá certo? Uma das coisas que muitos imigrantes têm passado aqui também, que nós temos acompanhado, pessoal, que é ruim essa parte também, quem precisa ou quem depende do arrendamento é o seguinte: alguns senhorios, eles alugam fora da temporada para famílias, para outras pessoas que são os moradores da região, da cidade. Então, fora do verão. Então, por exemplo, a partir de novembro ele aluga para alguém. Só que quando chegar abril, maio, até junho, ele pede que saia. Por quê? Julho, agosto, setembro e outubro, que é o auge do verão, ele vai querer alugar para os turistas. Isso é complicado. Algumas pessoas fazem isso, alguns proprietários fazem isso. Conheço pessoas aqui que passaram situações difíceis, porque antes do verão ela sabia que teria que sair. Se há dificuldade de encontrar, normalmente imagina no verão, tá certo? Então, tome um grande cuidado quanto a isso, nesse seu processo de imigração, nesse seu processo de mudança, né? É claro, como eu já disse, não é impossível, mas está difícil essa questão. Então, se emigrar no verão, você vai ter muito trabalho, muitas oportunidades de trabalho, porém terá desafios diante do arrendamento. Agora, o contrário no tempo do inverno, né? Porque a gente considera mais esses dois pontos, tanto o verão quanto o inverno, porque primavera e outono já é ameno ou está no meio dessas situações que eu estou explicando para vocês, tudo bem? Quando a gente pensa agora no inverno, pessoal, o que a gente tem que pensar? É um pouco o contrário agora. No inverno pode até se conseguir com mais facilidade o arrendamento, né? Então, há uma possibilidade maior de conseguir arrendamento, inclusive arrendamento anual. Tome um cuidado com essa questão quando alguém quiser alugar por um período e depois você vai ter que se preocupar novamente, você vai ter que correr atrás novamente. Então, cuidado com isso, tá certo? Agora, no inverno, há grandes possibilidades, há grandes ou maiores oportunidades de conseguir um imóvel para arrendar. Às vezes mais acessíveis, um tamanho bom, geralmente mais cuidado, com valores um pouco mais baixos, porque lembra aquela questão da oferta e a procura, né? Quanto mais procura, mais elevado fica o preço. Então pode se conseguir com maior facilidade no inverno essa questão do imóvel, né? Do arrendamento. Agora, o trabalho, principalmente aqui na região do Algarve, como recebe muitos turistas, como eu já disse, no inverno vai ter menos turistas ou quase nenhum turista. Então, as oportunidades de emprego caem bastante em relação ao verão, tá certo? Porém, consegue-se emprego também. Muitas vezes, pessoas que não conhecem ou até um pouco com ansiedade acabam comentando que no inverno não se tem trabalho no Algarve. Consegue-se trabalho sim, porque a vida continua. É claro que não tem aquela população de turistas circulando pela região, mas também há muitos restaurantes, hotéis, trabalhos de limpeza, empresas. Não vamos comparar a quantidade de fábricas que há no norte do país, mas aqui também há muitas empresas também, tá certo? Principalmente se você olhar aí no mapa de Portugal, pega toda a costa litorânea subindo lá para o norte, para a região do Porto, lá em cima quando faz fronteira com a Espanha, na região norte do país. Então são muitas praias, são muitas e muitas empresas também. A população continua, né, vivendo, se desenvolvendo e tudo mais. As empresas continuam produzindo, então há oportunidades também. Repito, claro que não como no verão, isso quando se diz a respeito também dessa questão do turismo, empregos ou trabalhos que têm a ver com o turismo em Portugal, mas há muito trabalho também, há muitas oportunidades também, tudo bem? Então pense nisso.
Aí, pra gente continuar aqui, pra gente fechar também e continuar no nosso aprendizado, então no verão o que acontece? Mais chances de emprego, mais oportunidades de emprego. Porém, tem um desafio do arrendamento. No inverno fica o contrário. Há mais oportunidades de arrendamento, só que quanto a trabalho é menor as oportunidades. Agora, você que está com o seu planejamento e pensando nessa época melhor para emigrar, se é no verão, se é no inverno, o que nós aconselhamos? Se planeje, se organize financeiramente. E o que eu sempre falo, lembra? Faça tudo certinho, tudo que o país pede, você se programa. Passagem de ida e volta, seguro viagem, agora o PB4, com essa questão aí também do visto para procura de trabalho, né? Então se organize o seu alojamento e principalmente quando eu falo se organizar, pessoal, pense nessa questão financeira. O quanto mais você conseguir levantar para você conseguir ficar alguns meses de forma tranquila, será melhor. Ah, mas eu não tenho condição de levantar muito dinheiro e tal. Se disponha, se prepare e quando chegar aqui no país, não olhe para trás e não chegue diante da frustração ou dizer me decepcionei. Não, se programe para uma condição para que você também passe pelo momento para que você passe pelo momento da adaptação, para que você passe pelo momento difícil, ou as fases difíceis do imigrante. Tem até um vídeo aí que eu coloquei recente, as 7 fases do imigrante, né? Então, diante de alguns momentos difíceis que você passar, você suporte, para que daqui a pouco você se adapte melhor, se estabilize e consiga aí realizar o seu projeto, o seu sonho da imigração. Lembrando, antes de tudo, peça direção a Deus, fale com Deus, converse com Deus, ou você sozinho, você o cônjuge, ou se tiver filhos, a família inteira. Converse com Deus sobre esse projeto de imigração. Deus confirmando, Deus preparando, será muito bom. Não pode não ser fácil, mas sabendo que Deus está conosco, se torna mais tranquila essa caminhada. Tá bom, meus amigos? Então, nos ajude aí, deixando o like. Por favor, faça um comentário aí no nosso vídeo para que o YouTube distribua cada vez mais. Conto com a sua ajuda no desafio do carinho da retribuição. Retribua aí a minha dedicação aí por vocês também, pelo meu esforço aí por vocês. Acabei de sair do trabalho, corri aqui para fazer o vídeo, tá certo? Depois eu vou para casa ainda, mas eu conto contigo, conto com a sua ajuda. Tudo bem? Então, dessa forma, olha só, nós estamos aqui, já são umas 8h30 da noite. Olha só esse pôr do sol. Então, meus amigos, os barcos ali, ó, pesqueiros, vão passar a noite ali pescando. Os trabalhadores ali. Desse lado aqui já tá mais escuro, né? E aqui o calçadão de Quarteira. E nesse fundo aqui, esse pôr do sol. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Além de imigrantes que são nós, além de mim, vai ter o ponto positivo que é o que?